Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live da semana que hoje, está acontecendo extraordinariamente neste sábado à tarde aí, porque o tema merece toda a atenção e como de costume depois a gente vai deixar salvo aqui no IGTV e no canal do YouTube para vocês compartilharem, esse tema, que essa mensagem, possa alcançar o maior número de pessoas possível. E também reverem, tirarem as suas dúvidas. Bom, diversidade e inclusão é um tema que está super em alta, né? Onde a gente abre aí, vai pesquisar alguma coisa, vai ler uma notícia, todo mundo fala nisso. O termo, a expressão, ela já estava em alta há algum tempo, mas digamos que explodiu aí com a pandemia em 2020, então nos últimos 2 anos não se fala em outra coisa. Virou febre no momento da pandemia, o mundo em choque parou para reavaliar, muitos conceitos, porém sabemos que na prática a realidade ainda está muito distante. Afinal, fica mais bonito no discurso, né? A sociedade nunca gostou de olhar para seus problemas e mazelas e incluir quem parece não estar de acordo com o considerado normal e aceitável. Mas quanto temos, a aprender como seres humanos com pessoas que sofrem todos os dias, muitas vezes com coisas que não escolheram, por opção própria e sentem o preconceito na própria pele. Hoje, a nossa entrevistada é uma mulher poderosa demais. Pode deixar que já vou te chamar, tá, Alessandra? É a Alessandra Trigo, consultora e mentora em diversidade e inclusão. Ela nasceu com uma doença rara, osteogênese imperfeita, onde ao longo da vida teve mais de 100 fraturas e passou por 30 cirurgias. Vocês conseguem imaginar o que é isso? A gente às vezes não passa nem por uma, ou se vai passar por uma, já parece que, nossa, a vida acabou, né? Imagina uma pessoa passar por 30 cirurgias. Ela é advogada, já foi vereadora em São José do Rio Preto e é servidora na Câmara dos Deputados, onde ela também defende, as pautas de diversidade e inclusão. Palestrante, ela é consultora no tema há mais de 15 anos, tá, gente? Então, eu vou chamar aqui a Alessandra, tá? Eu vou te mandar aí o convite. Você entra na live, enviei. E só pedir para participar também. Acho que já vai dar certo. Qualquer coisa me fala, tá, Alessandra? Gente, ela quase nem usa o Instagram, tá? E hoje ela especialmente é que aceitou fazer a live para conversar com a gente também. Ela entrou, apareceu o meu convite, Alessandra, senão é só pedir para participar da live. Ela já está aí como espectadora. Deve ter alguma coisinha que apareceu para ti, só clicar e aceitar. Mas se não apareceu nada, tem a opção aqui, ó, aperta nesse maisinho e pede para participar da live como convidada que eu te aceito. Das duas formas. Apareceu o convite? Qualquer coisa digita aqui para mim, se não. Pronto, apareceu o teu para mim. Esse Instagram, às vezes, ele pega umas peças na gente. Viu? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde, eu só vou virar aqui que tá ao contrário. Tudo bem? Boa tarde, Rose, que está entrando na live também. Consegue me ouvir bem, Alessandra? Tô te ouvindo perfeitamente. Então tá bom, também tô te ouvindo bem. Se tu conseguir baixar um pouquinho a tela, isso, a gente estiver bem de frente daí. Aí, Isso, perfeito. Tudo certo contigo? eu tô, e você? Tudo bem também. Bom, muito obrigada, primeiramente pelo teu tempo, por reservar esse espaço no sábado à tarde, no final de semana, para conversar com a gente.
Eu fiz aqui uma pequena introdução do teu histórico, né? Se quiser complementar alguma coisa também, fica à vontade. Tá certo. Queres complementar ou já posso ir para a primeira Não, pergunta? pode ir, seguir normal. Eu quero cumprimentar todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui, agradecer o carinho, a receptividade com que você me acolheu. E uma das coisas que eu primo muito quando se fala em relação às pessoas com deficiência são as normas de acessibilidade. Então, é muito comum para mim me fazer a audiodescrição, até porque, de repente, alguma pessoa cega possa querer nos ouvir, nos assistir. E então, eu sou morena clara, tenho cabelo escuro, mais ou menos nos ombros, repicado. Eu uso um óculos de armação bem grande, clara, estou de batom vermelho, usando uma blusa de bolinha e sentada numa cadeira estampada com o fundo de uma parede branca aqui conosco. Legal, eu já vi várias lives assim, acho super importante, mas a gente não tem o hábito, né? Então eu vou descrever, copiando aí a tua informação para quem não conhece o canal, né? Meu nome é Caroline de Souza, sou jornalista, a gente está falando aqui no Finas e Poderosas. Eu sou morena também, cabelo meio castanho, olhos verdes, estou usando um brinco de argolas, uma blusa branca de manga que não aparece muito. Tem o cenário aqui do canal atrás, a latinha do Finas. Então sejam todos bem-vindos. Perfeito, perfeito. E usa cabelo preso, né, Carolina? Hoje eu estou de coque, isso Tá mesmo. de coque. Muito legal. Muito bem, a gente tem que ir aprendendo, né, Alessandra? Porque são coisas que a gente não tem o hábito e realmente acaba excluindo as pessoas, né? É uma assim, eu falo que de repente para quem não vive a realidade parece simples, mas para quem recebe esse carinho, se sente pertencente a essa live, a essa situação, ao universo. Então é É. gradual, o movimento é gradual, as informações acontecem aos poucos e o que vale é que a gente vai plantando sementinha. Perfeito, muito obrigada aí pela tua consideração. Bom, gente, então a Alessandra, né, como eu falei, ela tem um super histórico aqui. A gente tem várias perguntas para falar sobre o assunto, mas também se vocês tiverem dúvidas, perguntas, manda aí para a gente que a gente encaixa durante a live. A Alessandra é daquelas pessoas, né, que assim, eu me sinto até um pouco constrangida em reclamar de algo e perceber como, né, a gente é abençoado que às vezes por besteira, poucas coisas no dia a dia a gente já, nossa, é o fim do mundo, fica estressado, já reclama de tudo, né, e às vezes tem saúde, tá perfeito ali e não deveria, né, se incomodar tanto por pequenas coisas. Então, eu tenho certeza que no lugar dela, por exemplo, eu que não gosto às vezes nem de ir numa consulta médica, não resistiria a tudo que ela já passou, né? Para a gente começar, Alessandra, tu pode explicar um pouco mais sobre o que que é a tua doença, né? A osteogênese rara, para quem não conhece? Sim, a osteogênese imperfeita, ela é uma doença rara. Ela pode ser em decorrência de uma mutação genética, como hereditária. No meu caso é hereditária, meu pai tem osteogênese imperfeita. Ela se apresenta em vários graus. Esses graus implicam uma maior ou menor dificuldade, tanto ao nascer como ao longo da vida, por parte de quem desencadeia. O meu grau é um grau mais severo, não é o pior, mas é mais severo. O que que acontece? A osteogênese ela causa uma fragilidade óssea muito grande. Em decorrência, eu tive mais de 100 fraturas, passei mais de 30 cirurgias e eu não preciso cair, eu não preciso ter nenhum tipo de como que eu vou colocar, de acidente para que eu tenha Cultura. rupturas. E Uhum, quando criança, isso era uhum. uma constante. Eu estava deitada e fraturava. Eu tive uma infância muito difícil.
uma infância onde eu vivi engessada, vivi operada, porque foi a pior fase. A osteogênese tem muito isso. Na fase da Uhum. infância, ela é muito cruel. Hoje eu não tenho essas fraturas espontâneas, eu tenho bem mais qualidade de vida, mas atribuo isso tanto ao tempo, que ainda a medicina não explica, mas como as cirurgias reparatórias que eu fiz. Então, eu tenho hastes em todos os membros do corpo, o que faz Uhum. com que os seus ossos eles não se curvem, que é uma característica típica da osteogênese. Conforme a pessoa tem fratura, ela vai tendo curvas ao longo do corpo. E isso, numa fase adulta, a pessoa não pode fazer nada. Tudo ela fratura. Eu Uhum. tenho essa Entendi. por conta disso. Eu vim de uma infância muito dolorosa, onde eu tive que fazer muitas cirurgias, mas ao mesmo tempo me trouxe, nessa fase adulta, uma qualidade de vida bem melhor. Eu não ando, Aham. nunca andei, né? Eu uso um triciclo onde eu pedalo para eu poder locomover-me. Eu dirijo, eu tenho uma vida dentro do possível praticamente normal. Mas a característica da osteogênese, a gente tem o olho mais azulado, o branco de vocês, o nosso é mais azulado. Eu tenho uma baixa estatura, eu tenho 98 centímetros, é característica da grande maioria do grau de osteogênese que eu tenho. Mas existem Uhum. graus menores, por exemplo, em que a pessoa ela tem uma estatura normal, ela tem um azulado pouco dos olhos, mas ela tem fraturas mais do que deveria. Então, pode Aham. se relacionar à osteogênese. Assim como tem graus Uhum. piores, que as pessoas já nascem, é o natimorto, elas já nascem mortas por conta da grande quantidade de fraturas que tem no próprio útero antes do nascimento. Então, ela se manifesta. Uhum. Tem vários problemas adjacentes. Umas pessoas têm problema de audição, a dentinogênese eu também tenho, que vem a ser, eu não tenho canal em nenhum dente. Então, por exemplo, eu não tenho como tratar canal, consequentemente, eu não tenho como colocar um pino, como colocar um outro recurso a nível de tratamento dentário. Entendi. Mas, assim, é muito complexo falar de osteogênese imperfeita. Uhum. É naquela linguagem popular, né? Não sei até se é essa doença, mas aquela é tipo aquela que o osso esfarela, é tipo os Exatamente. ossos são Tanto que muito ela é delicados, considerada, é essa. no vulgar, é chamado de ossos de vidro. É Ah, vulgarmente sim. conhecida Eu já como ouvi ossos essa de vidro. expressão. Sim, sim, Uhum. é Certo. essa doença. É, você, né, menciona que além da família e dos amigos, um dos grandes sustentáculos, né, para te conseguir ultrapassar todas essas dificuldades e se desenvolver tanto como profissional como pessoa, foi a educação, né? Um divisor de águas na sua vida que você é mestre em direito constitucional. Qual foi a importância de ter essas pessoas ao teu lado, né? E também sempre apoiando essa tua educação, teu desenvolvimento, para que não deixasse, né, apesar das circunstâncias, tu deixar de se desenvolver e de ter uma vida, como tu falou, quase normal dentro do possível. Olha, eu falo que o tripé para que a pessoa com deficiência seja incluída na sociedade é a família, a própria sociedade e ela. Porque não basta ela querer sozinha, sem a ajuda, né, do conjunto, do meio e da família. Então tem que ter o triângulo para que as coisas operem. Eu considero a educação porque sem ela você não, o teu mercado de trabalho fica limitada, a tua visão fica diminuída. E na época em que eu fui para rede escolar, eu era a única criança com deficiência em todo o período que eu passei. Porque não existia, não se falava em educação para pessoa com deficiência, ela era literalmente segregada. Nós vivíamos uma época assistencialista, onde a pessoa com deficiência, a única escola que a aceitava era a PAI.
Então, Uhum. meus pais tiveram muita dificuldade de conseguirem uma vaga para mim na rede escolar, né, numa escola de todos, vamos se dizer, mas eles lutaram bastante, mesmo porque eu venho de uma família muito estruturada. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm nível superior, e o meu pai tem a mesma síndrome que eu. Então, na época dele, Uhum. 82, ele enfrentou muito mais dificuldade para conseguir estudar, só que na época era considerado a escola, a educação em casa. Então ele teve muito, os pais dele contrataram professores particulares e ele entrou direto no quinto ano, então onde ele foi Aham. admitido e enfim, teve uma trajetória aí também brilhante e com as mesmas dificuldades, que ele também fraturou, ele também não operou, na época dele não tinha, mas ele teve tantas fraturas quanto eu. E conseguiu fazer três Uhum. faculdades. Então, eu venho com uma base familiar muito grande, onde eu tive professores maravilhosos. Eu falo que eles foram anjos ao longo da minha estrada. Eu tenho com eles contato até hoje, a grande maioria deles. E eles falam, Alessandra, quando nós soubemos que você iria chegar, a gente não tinha nem ideia como nós iríamos fazer. Porque na época não tinha Google, na época não tinha formação, na época não tinha ninguém com deficiência. Mas eu, Houve quando informação, né? nenhuma. E Uhum. osteogênese ainda é um a cada 20 mil nos quatro tipos que tem, mais os subtipos, né? São quatro principais e tem os subtipos. Então não se tinha histórico de criança com osteogênese dentro da rede. E, no entanto, eles Aham. me acolheram, me abraçaram, e quando eu vou participar em curso de formação de professores, pedagogos, enfim, nessa área da educação, eu falo, gente, o requisito número um é o amor. Porque você pode ter todas as técnicas do mundo, você pode conhecer, mas se você não quiser que aquilo aconteça, não vai acontecer. Agora, você pode receber uma criança que você nem imagina como cuidar. E se você quiser que aquela criança vai, você vai descobrir. Porque hoje, além de descobrir, você tem instrumentos fantásticos para poder apoiar. Então, Uhum. faça por ela aquilo que você gostaria que fizesse para a pessoa que você mais ama. Porque eu tenho certeza que lá na frente você vai olhar para essa criança e falar: poxa, eu fui o responsável, eu pude plantar a semente para que essa criança crescesse e se desenvolvesse. É o que os meus professores falam. Falam: nossa, Alessandra, é uma coisa tão bacana olhar e ver aquela menina frágil. Eles me levavam até o banheiro. Aquela menina frágil conseguiu chegar, né, aonde você chegou. Então, seja esse motivo de alegria para a família, para essa pessoa, que eu tenho certeza que você vai construir uma sociedade bem melhor. Uhum. Perfeito. E qual o papel da educação para um mundo mais inclusivo e diverso? Porque a criança é maravilhosa. A criança, se você colocar num grupo uma pessoa com deficiência, ela chegar em casa, muito provavelmente ela nem vai relatar. Porque ela não Uhum. discrimina, ela não vê as diferenças que esse mundo corporativo, de uma certa forma, coloca. E se você, desde pequeno, colocar pessoas diferentes dentro dos mesmos ambientes, você vai mostrar para as crianças que cada um é diferente. Então, lá na frente, nós vamos ter uma sociedade transformada, onde as diferenças sejam respeitadas, as pessoas não estranhem tanto as diferenças, enfim, elas aprendam a conviver, a respeitar e auxiliar desde pequenininho. Eu coloco como Verdade. um dos principais ganchos para a inclusão, para a promoção do mundo mais igual, é a educação para todos. Uhum. E você diz também, né, Alessandra, que ao longo da caminhada aprendeu a ter coragem, enfrentar as dificuldades e a buscar a concretização dos teus sonhos. Qual o conselho, né, para as pessoas que muitas vezes não passam, situações tão desafiadoras?
como a tua e se deixam abater, como eu falei ali antes, por problemas menores ou até por medo, que às vezes acaba paralisando a gente de, meu sonho era tal coisa, mas eu tenho medo, melhor ficar nisso aqui mesmo, porque vai que dá errado, né? E acabam se sabotando aí, não lutando pelo que querem. Bom, primeiramente, todos nós somos diferentes. Eu falo que os dedos das mãos são diferentes, a maneira de enfrentar os desafios também são diferentes. E o mais importante, eu carrego comigo, é você enfrentar os teus leões. Independente do medo, vai. O não a gente tem na vida. Se você está em busca de um trabalho, o máximo que você vai é não dar certo ali. Se você quer, né, passar num concurso público, você já não tem. Então, o não, ele não existe, ele não é concreto. Mas o sim pode vir a fazer parte da sua vida. E assim, eu aprendi hoje, numa linguagem diferente, que as pessoas elas se sabotam muito. Então é a síndrome da impostora. Eu não posso, não, você pode. Depende de você. Verdade. Vai em frente, segue, né? Eu coloco, tem medo? Tem. Existe, todo Vai com mundo medo mesmo. vai com medo mesmo. O máximo é não dar certo, levanta a cabeça e dá a volta por cima, porque eu tenho certeza que a pior derrota é você não tentar. Porque aí vem a dúvida, poxa, e se eu tivesse feito, seria diferente? Então, vai com medo sempre. Vai que eu tenho certeza que vai dar certo. Não, assim, para muitas pessoas parece uma fortaleza. Tenho as minhas fraquezas, mas eu não tenho medo, assim, de ir. Eu espero o momento, planejo, não sou muito impulsiva, nada, mas eu desafio, eu me desafio. Eu gosto dos desafios e eu falo que eles nos fazem crescer, amadurecer para atingir os nossos objetivos. Maravilhosa, né, gente? Só aí já valeu a nossa live. Boa tarde para Maria, para Rose que estão entrando, o Antônio, o Ederson. Se alguém tiver dúvida, manda aí para a gente, tá, pessoal? Alessandra, e como você vê hoje esse debate, né, sobre inclusão e diversidade tão em alta e depois da pandemia que acendeu o sinal de alerta aí, né, que a sociedade não era tão. Claro que a gente sabe, né, pela realidade que já não é tão inclusiva, mas começaram aí a levantar essas bandeiras, mas muita gente ainda só no discurso, né? Como é que tu vê hoje essa situação, tanto no Brasil como no mundo? As dificuldades sempre existiram para as pessoas com deficiência. Eu diria que na pandemia realçou, porque imagina uma pessoa com deficiência, com alto grau de probabilidade de pegar Covid, porque ela depende de terceiro, ela depende de enfermagem, ela depende de hospital. Aquela pessoa que não pôde ir para a escola, falar em aula online, se é difícil para a família que tem uma criança que não depende de nenhum recurso, imagina para uma família que tem um filho com surdo, um filho com autismo, que depende de um material preparado. A lei Que existe, não tem nem existe, internet em casa, tem né? internet em casa. Então, eu falo que a pandemia potencializou as desigualdades. De uma forma bem resumida, ela ficou gritante para essas pessoas, porque o acesso ficou muito pior do que era. A educação, ela existe, a educação inclusiva, ela é lei, ela é obrigada à matrícula, mas na realidade é muito diferente. Ainda estamos muito aquém do que se deveria quando se fala em educação inclusiva. E nesse período de pandemia, as dificuldades aumentaram e eu diria também a pessoa com menos recurso ficou mais complicado ainda. A pessoa com deficiência, você multiplica, porque já não tinha material próprio nas escolas. Aula online foi menos ainda. Então, e vindo da camada mais desigual da nossa população,
Aí vem a falta da internet, o pai e a mãe que não têm alfabetização para poder passar o mínimo, para poder ajudar. Então foi muito difícil, um período de muita dor, os medos Uhum. por conta parou-se tudo, parou-se terapia, parou-se tratamento. Então muitas deficiências acabaram, como que eu vou te dizer, prejudicando. Então, são circunstâncias que a gente precisa ponderar e tentar acelerar agora, se Deus quiser, que as coisas vão voltar ao normal, e olhar um pouco diferente para essas pessoas para tentar minimizar os efeitos da pandemia. Uhum. E se a gente pensar, né, que tem criança, por exemplo, que vai para a escola só pela merenda, né? A gente sabe que a gente vive num país assim, né? É uma Então, desigualdade gigantesca. Vai para a escola só pela merenda, não tem o apoio nenhum em casa, sofre violência em todos os aspectos, não só a violência física, mas a violência emocional mesmo, ver pai batendo na mãe, isso psicológico. potencializou na pandemia. Porque Uhum. as pessoas que não se davam bem passaram a ter que conviver, fora o desemprego, fora uma série de fatores que você vê nas estatísticas, o quanto isso aumentou. E aumentou dentro do declarado e o não declarado, porque essas pessoas continuam em casa. Uhum. Então, a escola é um referencial que consegue medir muitas vezes um problema familiar. Não tem. A pessoa deixou de fazer tratamento médico? Não tem. Então, as violências passaram a ser, ao meu sentir, muito mais ocultas. Então, não se Uhum. denunciou tanto porque não tinha nem com quem falar. É muito complexo isso. Verdade. E eu gostaria que você comentasse, né, sobre esses dois temas justamente, os direitos das pessoas com deficiência à educação inclusiva e a violência e a pessoa com deficiência, né? Como a gente pode perceber esses sinais? Ó, a educação inclusiva, eu sempre gosto de explicar o conceito, porque muitas pessoas talvez não tenham. E é tão simples, ele é tão básico que ele é necessário. Educação inclusiva é aquela em que eu insiro pessoas com deficiência na mesma sala de aula, no mesmo ambiente das pessoas sem deficiência. E quando eu falo incluir, não é só na sala de aula, é nos intervalos, nos passeios da escola, no lazer, é ter o material adaptado, é ter o banheiro acessível, o bebedouro acessível, o material didático próprio. Se ela precisar de fono, se ela precisar de TO, é tão complexo os direitos das pessoas com deficiência, a lei assegura, se as famílias soubessem e tivessem coragem de ir atrás, eu não tenho dúvida que nós estaríamos muito à frente do que estamos hoje. Muitas famílias nem sabem dos seus direitos e outras têm medo de reivindicar e falar: não, mas e aí, será que o meu filho não vai ser maltratado? Não, mãe, ele não vai ser maltratado. Pode ter certeza. Luta por ele, vai atrás, procura defensoria, Ministério Público, orientação, porque ele tem direito a intérprete de Libras, ele tem direito a um apoio escolar. Esse apoio escolar, o que ele precisar. Se ele precisar de um enfermeiro para acompanhar na escola, é dever do Estado fornecer. Então, é tão amplo, mas vamos começar a mover para que não dependa do Poder Judiciário para que isso concretize, para que passe a ser uma coisa rotineira. Mas para isso, todas as pessoas têm que reconhecer os seus direitos e ir atrás. Uhum. E da violência, queres complementar alguma coisa ou seria isso? Sim. Olha, é um dado muito triste. Eu até anotei para não perder números. Em relação às pessoas com deficiência, a violência é 4 vezes maior, a violência sexual 3 vezes maior. E em relação às pessoas com deficiência intelectual, as pessoas autistas, essa violência sexual chega a ser 5 vezes maior.
Aí você pode Nossa. estar me perguntando por que isso acontece. Primeiro, sentimento de inferioridade. Muitas vezes a pessoa com deficiência acha que a culpada é ela. Então, ela passa a conviver com a violência como algo natural e que ela deu causa. Uhum. A pessoa com deficiência, principalmente nesse período de pandemia, ela deixou de frequentar muitos lugares. Então, ela não tinha como denunciar, porque ela estava sob o pátrio poder do agressor. Agora, imagina a situação de uma pessoa que dependa do agressor, que é a grande maioria, tá? A violência ela é dentro de casa, para comer, para tomar banho, para ir ao banheiro, para atividades simples. Como ela vai denunciar o próprio agressor se ela não tem quem cuida? Então, são circunstâncias muito tristes e que fazem parte da realidade das pessoas com deficiência. Agora, em Uhum. relação às crianças e às pessoas com deficiência intelectual, eu sempre coloco que é preciso que se observe os sinais. Se a criança mudou de comportamento, se a criança está comendo mais do que comia, se não está se alimentando, se de repente aquela pessoa que para ela era natural chegar em casa, ela passa a se defender, não querer estar perto, a repulsa momentânea, Evitar, né? evitar. Uhum. Se essa criança chega e fala para a mãe, é uma coisa tão triste, mas a mãe desacredita. Porque o agressor, como eu coloquei, ele está dentro de casa. É o tio, é o enteado, é aquele amigo O da família. vizinho. Uhum. Então, presta atenção. A criança chegou, ela comentou alguma coisa, vai atrás, investiga, observa. Não negue, não critique, não recrimine por trás de uma fala, grande parte é verdade. E uma coisa quando eu gosto de colocar é que muitas famílias esquecem de ensinar para as crianças a diferença de um abraço com carinho, do abraço libidinoso, a diferença do que é carinho, do que é afeto e do que é abuso. Então, aquele tio que chega e põe a criança no colo, até onde aquilo é normal? Porque muitas vezes o abuso é reiterado e ninguém percebe, nem a criança, porque ela sempre foi abusada. Na hora de tomar banho, ela sempre foi molestada. Então Nossa, é forte isso, né? aquilo para ela é normal. Depois de Uhum. anos e anos, a mãe vai descobrir. O que é pior, muitas vezes pelo pai, pelo padrasto, muitas vezes grávida, que tem casos de gravidez, né? Então, primeiro, senta com o seu filho, explica o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo. Acolha a partir de uma conversa. Se ele chegar e falar, mas dá corda, vai vendo aonde. E a partir daí, presta atenção. Pode ser um indício. E se for, eu sempre falo, denuncia. Independente de quem seja, denuncie, porque se acontecer com aquela criança, a pessoa tem uma tendência a praticar esse mesmo ato com outras crianças. Então, não passe desapercebido, não deixe, não simplesmente se afaste. Você afasta o problema de você, mas ele vai continuar na sociedade em relação a outras pessoas. Eu falo criança porque é muito comum, mas a pessoa com Uhum. síndrome de Down é um adulto em forma de criança, é uma criança em forma de Forma de adulto. adulto. Então, é preciso atentar a isso. Muito, muito, muito. É, cuidados redobrados, né? Porque é uma pessoa Redobrar. que às vezes não consegue se defender sozinha. E muitas pessoas com deficiência também têm a sexualidade potencializada. É comum. Uhum. Então, Aham. é preciso cuidado dobrado, como você colocou. Uhum. Bom, e falando em Brasil, você trabalha na Câmara dos Deputados, né, na área do terceiro setor.
visita entidades, faz palestras e auxilia nas questões jurídicas, inclusive as pessoas com deficiência e familiares, né? Como tu disse, muitas vezes elas não sabem nem os direitos que possuem. Como estão também hoje as pautas e os projetos inclusivos e sobre os direitos, né, das PCDs, as pessoas com deficiência no país? A gente evoluiu muito. Eu vou te chamar de Carol. A gente evoluiu muito, Aham. muito, muito do que era. Falta muito. Avançamos? Avançamos. É degrau a degrau, é pessoa a pessoa. Nesse período de pandemia, as pautas pararam como um todo, não pararam as pautas em relação às pessoas com deficiência. Mas elas trouxeram também alguns alertas, mostrando algumas particularidades das pessoas com deficiência que vieram à tona na pandemia. Por exemplo, uma pessoa autista, ela passou, pelo menos no estado de São Paulo, foi norma que todas, mesmo com Covid, teriam direito a um acompanhante. Todas. Então, chamou a atenção, olhar diferente para o diferente. A questão das vacinas, que na época do escalonamento, quem toma primeiro, quem não toma, nossa, a pauta em relação às pessoas com deficiência foi muito produtiva. Houve união, houve debate. Por quê? Mostrou-se que o índice de mortalidade em relação às pessoas com deficiência era muito maior. E com doenças raras também. Eu falo aqui pessoas com deficiência e doença rara por vários fatores, fragilidade, essas pessoas dependiam de terceiro, os tratamentos foram interrompidos. Então, mostrou-se a importância que seria serem vacinadas em primeira mão. Não era um desejo sem fundamento, era um desejo comprovado. Era uma Era uma situação necessidade, né? uma necessidade. Até agora que estão voltando os tratamentos. Tem pessoas que perderam muito, mas muito mesmo. Eu conheço muitas. Que a família E às optou vezes por é um não, tempo que não vão nem recuperar, né, não Alessandra? Porque recupera. retardou todo o tratamento agora. Sim, dificulta muito. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa recém-nascida, a fase da infância, primeira infância, é a que mais você consegue ganhar a nível de tratamento, não, eu não vou dizer em todas as deficiências, mas na grande maioria. Então, dificultou muito, porque, mas entre levar para fazer o tratamento, correr o risco de pegar Covid, na época a letalidade era imensa. E deixar em casa e adiar o tratamento, a grande maioria optou por ficar em casa e adiar tratamento. Então, isso chamou a discussão deputados, vereadores, prefeitos para um olhar ímpar em relação às pessoas com deficiência. Mostrou que Uhum. elas não dependem dos mesmos cuidados, elas têm as suas necessidades. E hoje a pauta da Câmara, nós temos projetos muito bacanas aí para avançar, né? Em relação à isenção de cadeira de roda, isenção de carro para todas as deficiências, IPVA, a fralda. Embora a fralda seja um direito, eu falo isso, é que as pessoas não sabem disso. Você entrando na justiça, comprovando a necessidade do uso de fralda, olha, a probabilidade de você perder uma ação dessa é irrisória, é mínima. Então, o judiciário já saiu à frente do legislativo, mas tem projetos tramitando na Câmara para não depender do judiciário, esse é um dever automático, né, do município, do estado, enfim, vai se definir qual o órgão da federação será o responsável. Muito provavelmente o município, que é quem está na ponta, né, quem tem o contato Aham. direto. Mas existem Uhum. muitos projetos bons em trâmite. Só que esses 2 anos eles acabaram, é o que eu falei, por todos os projetos voltaram para a Covid. Foi o auxílio, foram verbas, como fazer. Então, parou-se um pouco os demais assuntos.
Então, a Câmara, eu Uhum. acredito que esse ano agora volte algumas pautas e a gente tem que semear aí e lutar para que projetos bons continuem, né, pelas comissões e sejam aí aprovados para que as pessoas possam ter uma maior igualdade, uma dignidade, enfim. Com certeza, esperamos que as pautas avancem aí, né? Porque é interesse da sociedade também. A Alessandra já foi vereadora e você mora hoje em São José do Rio Preto também, Alessandra? Sim, eu moro em São José do Rio Preto, eu fui vereadora por 2 mandatos. A dificuldade política, ela é gigantesca. As pessoas não têm noção como é difícil, porque o vereador ele não tem o poder da caneta. O vereador depende do executivo para que os seus projetos, para que as suas pautas efetivamente aconteçam. A capacidade de poder entrar, a competência legislativa é totalmente limitada. Eu só posso entrar com projetos que não tenham gastos. Quer dizer, Uhum. você entra, tá? Eu não vou dizer, embora minha área seja direito, entrei com muito projeto que eu sabia que não era legal. Mas pelo menos para eu provocar a sociedade, trazer a discussão, chamar à tona assuntos que eu considerava relevantes. Eu já entrava Uhum. sabendo que eu ia morrer na praia, mas pelo menos eu discutia Tentar. aquele assunto e mostrava o quanto era importante vir do executivo essa decisão. Então, mas Uhum. é muito triste. Às vezes você está ali, você está vendo, e muitas coisas não dependem de tanto recurso, depende de boa vontade. E, Não, e infelizmente, fora, né, Alessandra, que como repórter já acompanhei várias sessões em Câmara e debates, e votação e tudo mais. Aí tem assuntos, por exemplo, que nem esse, que é interesse da sociedade e tal, precisa. Aí a gente sabe que a pessoa que apresenta a proposta, por melhor que seja o projeto, ainda tem o outro que vai lá e vota contra só pela questão partidária ou para aquele lá não parecer que está trabalhando mais que ele. Ainda tem mais esse problema, né? tem outro problema, né? A questão é do poder, eu diria do poder econômico. Por exemplo, Uhum, tem alguns grupos que são muito fortes. Ninguém vota contra, sim, né? tem Alguns voz, né? têm voz e, enfim, você, por exemplo, vamos se dizer, postos de combustível, eles têm uma força gigantesca. É uma coisa. Gigantesca. Eu entrei aqui, foi um dos piores momentos da minha vida. Eu entrei com um projeto onde foi obrigado a colocar segurança armada nos bancos, Uhum, né? Para que as pessoas tivessem segurança, elas pudessem chegar no caixa eletrônico e, se tivesse caixa eletrônico, teria que ter uma segurança. E acabou isso virando contra mim, porque os bancos fecharam, deixou todo mundo sem dinheiro, disse que eu tinha mandado fechar. E gente. quando que, em momento nenhum, eu iria mexer em horário bancário. Eu só queria trazer Uhum, segurança para a população. Eu sei que isso uhum, seguiu, enfim, foi um período bem difícil para mim, porque passou a ter os fake news. Você sabe que fake news uhum. é uma febre, né? É uma coisa Sim, terrível, onde os multiplicadores colocavam que eu havia entrado com uma lei para fechar banco 5 horas. E eu não conseguia nossa. desfazer, porque eu tive a mídia contra. Aham. É, Então, porque daí cria uma rede tão forte que tu não consegue nem desmentir a mentira, né? a mentira, até hoje, eu já não Uhum. estou, e muita gente acha que isso foi Acredita verdade. ainda naquilo. Ainda foi. Então, eu falo assim, existem algumas circunstâncias que são muito difíceis de você trabalhar. Então, por exemplo, o transporte foi uma coisa que eu lutei muito para que todos os ônibus tivessem acessibilidade, não acessibilidade fachada, mas que o ônibus que parasse, o elevador descesse e tivesse alguém para operar o elevador, porque ter o elevador e não ter quem conduz ou tá quebrado é a mesma coisa que não ter. Então, E quantos, né, ficam quebrados circulando aí? Porque, ninguém usa, é um ou dois, é né? bem por E vão aí. levando.
E quem chega o cadeirante, a pessoa que tá ali não sabe manipular, né? E quando não, o motorista tem Ih, que parar. cansei de ver, ó. Então, assim, são pautas muito complexas, que eu falo que a gente tem que mudar a conscientização. Que a partir do momento que a sociedade se conscientizar, as empresas nos olharem como potenciais consumidores, como pessoas que fazem parte de um processo mesmo, as ações elas serão naturais. Não vai ser, nossa, olha, esse ônibus funciona. Não, todos vão funcionar. Porque o ônibus que funciona para mim, funciona para o idoso, para a mãe com o bebê, funciona para quem estiver temporariamente acidentado. Então, começar a ter um olhar mais ampliado, inclusive das pessoas com deficiência, como consumidoras. Com certeza, e é uma importante fatia, né? Muito, porque é o que eu falei, o que é bom para mim é para o idoso. E as pessoas estão envelhecendo. Ah, você vê Uhum. pela faixa etária. E a tendência das pessoas idosas qual é? Diminuir mobilidade. Então, tudo que for feito para a pessoa com deficiência vai servir automaticamente para o idoso de amanhã. Então, são as conscientizações devagar que a gente tenta plantar, colocar e mostrar. Por isso que eu falo da importância da criança, porque ela vai conviver desde pequeno com as diferenças. Então, ela, na hora de tomar uma decisão, ela vai falar: Poxa, mas aquele meu amiguinho não entraria aqui. Se eu Uhum. puser essa escada aqui, ele quiser vir na minha casa, ele não vai conseguir. Né? Se for uma pessoa surda, mas eu preciso me comunicar. Então, você vai criando o inconsciente coletivo mesmo, eu diria. E é isso que, por isso que eu luto bastante pela educação, até porque ela também amplia o mercado de trabalho, para a pessoa Uhum. poder se empoderar. Com certeza. E você atua, né, há anos com diversidade e inclusão como palestrante em congressos, eventos, universidades, escolas, entidades do terceiro setor e análogos, levando conhecimento e toda essa tua experiência aí, semeando essa motivação, a superação dos desafios e boas práticas institucionais. Como a inclusão e a diversidade tornam, agora partindo, né, para o ambiente organizacional, ele mais criativo, saudável e acolhedor. Olha, como? Primeiro, respeitando as diferenças. Você respeitar as diferenças do outro. No ambiente corporativo, eu diria que a diversidade, ela traz a pluralidade de ideias, ela traz a humanização dentro das organizações, ela agrega valor à marca, porque se eu vejo na TV uma pessoa negra, uma pessoa com deficiência, fazendo a propaganda, eu me encaixo. Aquela marca me respeita, aquela marca me inclui, aquela marca me aceita. Então, quando eu Te trabalho. olha como humano e consumidor, né? Que é o básico. Exatamente, exatamente. Então, quando eu trabalho organização, embora a minha formação seja direito, eu sei que tem a lei de cotas, eu sei que ela tem que ser cumprida, eu prefiro não olhar cotas como uma obrigação, mas um ganho para a empresa. Porque se ela começar a enxergar a diversidade como uma oportunidade de crescimento, os ganhos dela eles serão automáticos. Não há nenhuma perda. Porque você vê num ambiente, por exemplo, num jornalismo, você colocar um recém-formado, tá? E uma pessoa com seus 60 anos, com toda a experiência, o quanto que isso soma é a mesma coisa você colocar uma pessoa com deficiência, uma Uhum. pessoa com uma opção sexual diferente. As visões, elas se ampliam muito. As ideias, elas fazem com que você agregue para aquela empresa. E isso humaniza. A partir do momento que você tem pessoas diferentes, onde você vê o respeito a isso, você passa a ser um ser humano mais acolhedor e melhor, porque você humaniza, resumindo, você humaniza.
Com certeza, né? São diferentes olhares que vão ampliar a visão de todo mundo no fim. Sim, eu tenho assim uma experiência que na época que eu fui vereadora, eu fazia uma sessão solene onde homenageavam 5 empresas cidadãs, que eram empresas que promoviam a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e cerca de 25 pessoas com deficiência que conseguiam se incluir, independentemente da deficiência, independentemente do nível cultural, social, mas que se sentiam pertencentes àquele local. E uma das empresas me chamou muito a atenção, porque por vários anos eu ia conversar com ela. E o gestor que cuidava do setor que contratava pessoas com síndrome de Down para a linha de produção, ele me disse o seguinte: Alessandra, você não sabe o quanto eu amo trabalhar com eles, porque eles trazem, eles mostram para a gente a pureza. Eles fazem com que a gente seja seres humanos melhores. E isso no ambiente acaba tornando mais leve. E um dado interessante: nenhuma pessoa que não tinha deficiência aceitava produzir menos do que a pessoa com deficiência. Uhum. Então, assim, são tantos os ganhos para a empresa que ela não tem ideia. Basta ela se mostrar apta a receber, a aprender, a colocar as pessoas certas, ter mentoria para poder estar trabalhando isso. Que eu não tenho dúvida que o ganho para a empresa é enorme, não é só para a pessoa com deficiência, é para ambos. Uhum. E você acha que é possível a gente construir uma sociedade melhor, mais humana, igual em oportunidades? Não tenho dúvidas disso. É sementinha. Eu vou semear hoje, vai nascer, vai crescer, vai dar frutos, mas se comparado a outrora, a pessoa com deficiência não tinha direito à vida. Aí viemos a fase assistencialista, hoje estamos na inclusiva. Vai chegar o momento, se Deus quiser, não podemos precisar quando, mas que não vai ter que ter o dia da pessoa com deficiência, o dia da consciência negra, o dia do autista. Todas as pessoas vão ser vistas como seres humanos diferentes. E o respeito vai ser tão grande que a gente não vai ter que ficar discutindo esse tipo de particularidade. Eu tenho muita crença nisso, não acho que é de um dia para o outro, acho que é um processo que ainda irão muitos anos, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer. E é Parece que estamos evoluindo, né? muito. É o que eu falo. Eu, na minha época de escola, não tinha uma criança com deficiência, só eu. Uhum. Então, eu ia ao shopping, eu tenho 48 anos. Eu ia ao shopping com os meus 23 anos, só tinha eu. E aí eu falo assim, as pessoas olhavam com indignação, como se nunca tivessem visto uma pessoa com deficiência. Então, hoje não, você vai ao shopping, você vê cadeirante, cego, amputado, pessoa com síndrome de Down, você vê paralisia cerebral com uma frequência muito grande, você vê a diversidade. Sempre existiu a pessoa com deficiência, só que ela era escondida. Ela Uhum. era escondida pela Agora, própria família. é, desculpa te cortar, mas tu comentando, né? Até queria saber a tua opinião sobre isso, assim, porque que nem a gente está falando de políticas públicas, espaços públicos, empresas, enfim, que estão melhorando. Mas eu vejo, por exemplo, assim, instituições particulares, vamos supor aí exemplo de um colégio, né? A gente sabe que às vezes uma criança com deficiência precisa daquele professor especial, do cuidador e tudo mais. E como tem problemas, né? Às vezes nem com a instituição, às vezes a instituição, né? Eu sei de alguns casos assim que já aconteceu, mas até dos outros pais, né? Criarem algum atrito, algum problema ali por aquela situação. Às vezes o colégio tem que pagar mais esse profissional, daí acaba encarecendo. Eu sei de pessoas também que já entraram na justiça para ter o direito desse tutor, não sei exatamente a palavra que chama. Mas tu achas, Alessandra, que nesses meios, assim,
onde é mais elite e tal, a discriminação acaba sendo ainda maior, porque, tipo assim, fica explícito que aquele diferente nos incomoda. Tá gerando um problema. Não, não sei assim, se tu conseguiu entender Eu entendi a sua a pergunta. situação. Uhum, Olha, eu relativizo, porque o que uhum, acontece? Na instituição paga, normalmente as pessoas, elas pagam caro pela educação dos seus filhos, né? E elas têm o hábito de reivindicar todos os seus direitos. É dela lutar, brigar e, enfim, não gostou, vai lá e fala. Normalmente na escola pública, a pessoa se acomoda e por não pagar, ela não vai atrás. Então já tem uma tendência a mais da pessoa que estuda numa educação particular, da família priorizar a educação e ter condição de ter voz. Agora, eu acredito que a discriminação acontece em todas as faixas etárias. Eu não vou dizer, eu vou dizer assim, classes sociais, no caso, né? acontece em todas, né? Não, não tem, não existe Uhum. o mais ou menos. Hoje o esclarecimento está bem grande. O que eu sempre falo, a criança, ela tem direito a estudar pelo mesmo valor, não pode ser cobrado mais por isso. E se a família tiver algum problema, ui, se a família tiver, caiu o bichinho aqui. Se a família tiver algum Caiu. problema desse tipo, judiciário. Hoje, recusar matrícula, cobrar mais, inclusive é conduta criminosa. Isso. Situações assim que eu sei. É conduta criminosa. Você não tenha Uhum. dúvida, vai encontrar muito respaldo. A escola ela vai perder muito a nível de sociedade. Essa família que de repente enxergue essa pessoa com deficiência como um atraso nos demais, ela tem que ser esclarecida, tem que ser conversado, tem que ser trazida, né, para a realidade. Hoje é meu filho, amanhã pode ser o seu. Hoje, a deficiência, eu sempre falo, a pessoa negra nasce negra, a pessoa autista nasce autista, a pessoa com deficiência não. Você pode se tornar a qualquer momento. Então, você não, você pode nascer como você pode adquirir. Então, faça pelo outro o que você gostaria que fizesse pelos seus. Eu vejo isso como fundamental, mas assim, eu aqui discriminar e falar que a camada X, Y, Z discrimina mais ou menos, eu prefiro não, por conta do que Uhum. eu estou te dizendo. As famílias com maior poder aquisitivo, elas brigam um pouco mais vezes Lutam mais pelo que. pelo direito dos Uhum, filhos entendi. e Uhum. como um todo. E elas têm o acesso aos direitos. Essa é a verdade, como elas São, se explicam. era para ser também mais esclarecida e informada, mas nem sempre também quer dizer Sim, que porque tem sim. dinheiro tem educação, né? Sim, mas você vê, em relação às pessoas com deficiência, essa questão de não saber lidar, ela passa por todas as camadas sociais. O preconceito dentro da própria família, ele existe em todas as camadas sociais. Porque é meio chocante o que eu vou te falar, mas ninguém está preparado para ter um filho que não seja no modelo perfeito. Se você parar para Sim. pensar, você é mãe? Não. Você não é mãe. Algum momento você pensou, falou, não, eu vou ter um filho com deficiência? Não. Ele pode acontecer no vizinho, ele pode acontecer no teu parente. Lá é tudo muito natural, muito normal, mas E a hora. já ouvi muito também de, se é para nascer com problema, eu prefiro não ter, né? Sim, é bem isso. É uma realidade que ninguém está preparado. Então, ela vive as fases quando ela tem o diagnóstico, ela tem o luto, ela tem a dor, ela tem a não aceitação. Então, são etapas que ela vai ter que vencer para ela chegar e ter uma vida mais próxima do normal. Porque enquanto ela não aceitar
Aquela deficiência, o sofrimento dela é constante. Não tem como ser diferente. É uma das coisas que eu tento trabalhar nas minhas palestras, quando eu trabalho com superação, com famílias. Eu falo, gente, primeira coisa, o que você pode mudar? O seu filho tem uma deficiência. O que e aonde você pode mudar? Ah, ele tem o diagnóstico que ele não vai andar, então aceita. Aceita e dali você vai ver o que você vai poder fazer para ajudar. Ah, eu não, meu filho não vai ouvir, mas ele vai enxergar, ele vai andar, ele vai se desenvolver. Então, aquilo que você não pode mudar, e não é só em relação à deficiência, não, em relação à vida, né? Se você parar para olhar a sua vida de frente, o que que eu posso mudar na minha vida? Isso aqui eu não tenho como. Tem coisas que a gente não tem, por mais que, pelo menos momentaneamente, temporariamente, não tem como mudar. Então, aceite e seja feliz desse jeito, até que outra solução não seja dada. Só que essa dificuldade em relação à pessoa com deficiência, ela é muito maior. Eu lido com famílias que foram anos e que os próprios amigos não sabem que eles têm um filho com deficiência. Nossa. Não tem vida. A pessoa não tem vida. É um luto gigantesco. A partir do momento que você aceita, que você fala, olha, eu tenho, a situação é essa, eu preciso de ajuda, onde você pode me apoiar? Você já andou muito. Você já andou muito. Você não imagina o tanto. E é isso que eu sempre falo para Uhum. as mães. E outra coisa, não fica criando as pessoas com deficiência igual boneca, né? Porque muitas têm medo de tudo, não deixa viver. Não, tem que viver Aham, mesmo, porque pai e mãe não é eterno. Você tem que despertar a autonomia. verdade. Então, é muito difícil na condição de pai e mãe. Eu não sou mãe, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu venho de uma família que eliminou tudo isso muito rápido. Talvez porque meu pai já tenha deficiência, né? Então, ele deu todo o respaldo e a minha mãe conseguiu tocar isso de uma forma muito, muito serena. Mas é muito difícil. Eu posso te afirmar que para a família aceitar, a família desprender, a família deixar a criança evoluir é bem complexo. Porque muitas deficiências são físicas. Então a pessoa pode tomar até as próprias decisões sozinha. E a família não Uhum. deixa. A família não permite. Limita demais, né? Limita ainda mais. Limita muito. Quer dizer, ela causa um limitador que a própria criança não tem. Eu, eu, Verdade. eu falo assim, se eu tivesse nascido numa família limitante, eu não conseguiria chegar. Então, Jamais. é isso que a gente precisa trazer exemplos, trazer pessoas para mostrar para as famílias que os seus filhos podem. Eu As coloco. pessoas já limitam as que não têm deficiência, né, Alessandra? Imagina as que têm. Sim, você vê aí a questão aí da racial, a questão da mulher. Quantas mulheres ocupam Sim. cargos de liderança, né? Eu até deixa eu te perguntar, que essa era a próxima pergunta, que a gente já sofre, né, com essas questões aí como machismo no mercado de trabalho e já tem que, nossa, ter muito fôlego aí para, né, resistir a isso. Como mulher e deficiente, tu sente que há ainda mais discriminação por ser, né, estar nas duas categorias, vamos dizer? Olha, eu vou te dizer assim, existe o preconceito, ele é latente, tá? Ele está na nossa sociedade, mas o que eu vou falar sobre como eu me sinto. Como eu fui uma pessoa muito empoderada e eu sempre enfrentei os meus leões, então eu não deixei que isso me abatesse, tá? Então Uhum. eu fui para cima nas vezes que eu tinha que ir para cima. Mas é muito difícil. Então, dou um exemplo muito prático. Na política, eu era a única mulher no primeiro mandato. O que eu sofri dentro daquela Câmara, onde eram 16 homens e eu a única mulher,
foi uma coisa assim, eu falo que é uma escola de vida, porque eu não era respeitada Imagina. nem pela deficiência, nem como mulher, entendeu? Eu tinha pares que eu tive um par que me chamou de deficiente mental, que a minha deficiência não era física, era mental. Então, as brigas, elas eram gigantes. O que eu aprendi com isso foi maravilhoso, porque eu falo que depois dos confrontos, você está pronto para qualquer situação. Então, é exatamente aí que eu entro para as famílias. Tudo Uhum. foram flores na minha vida? Não. Eu caí, eu chorei, eu sofri, eu vivi. Mas isso é a formação do ser humano. Você tem que cair. Você aprende a levantar. Você chorar, uma hora você vai sorrir. E isso vai te criando uma redoma boa, uma resistência Uma bacana. casca, né? E é isso que é preciso, não só em relação à deficiência, mas em relação à vida como um todo, né? Porque tem muitas famílias que super protegem os filhos. E não é por aí. Se você não disser não em casa, a vida vai dizer não. Então é melhor ouvir o não em casa do que o não da vida, né? Eu É. sempre coloco isso, porque você com o que gosta fala não, é duro para você muitas vezes? É, claro que é. Mas imagina você apanhar lá fora da pior maneira possível. Então fale o não em casa. E fale o sim também, empurra, dá corda, deixa aí, puxa quando precisar, mas deixa viver. Uhum. E pode deixar conselhos e boas práticas para as empresas e para a sociedade em geral sobre a inclusão e diversidade? Só tem ganho. A pluralidade todos ganham em ideias, ganham em inovação, ganham em valor à marca. É uma questão de descobrir, colocar a pessoa certa no lugar certo, trazer o sentimento de pertencimento daquela pessoa, que eu tenho certeza que ela vai ser uma defensora muito grande da empresa, vai ser um colaborador diferenciado, mas dê oportunidade. Não cumpra cota, dê oportunidade. Não enxergue a pessoa com deficiência como cota, e sim como alguém que vai somar, vai agregar, vai poder representar a sua empresa da melhor maneira possível. Com certeza. E você acredita que cada pessoa pode ser águia desde que se dê asas para levantar voo e espalhar ao redor a sementeira do bem? Todos somos super-heróis? Todos somos super-heróis, cada um tem uma dificuldade. A pessoa com deficiência, às vezes é física, às vezes é intelectual, às vezes uma pessoa sem nenhuma deficiência tem um problema de depressão gravíssimo, um problema de ansiedade. Às vezes uma pessoa é alérgica a determinados alimentos, a sua vida social é difícil. Então, cada um tem o seu pedacinho para vencer, a sua história para construir. É não minimizar a dor do outro. Então, Tem e cada empatia, né? empatia, cada um sabe lidar com a dor a seu modo. Então, de repente, um problema que para você é enorme, para mim é tão pequenininho. Então, vamos te ajudar a resolver o teu problema, traçando aí mecanismos, traçando um objetivo ao longo do tempo, mas não desprezar a dor do outro, porque cada um tem a sua. Cada um tem a sua, não é só a pessoa com deficiência. Eu falo, a pessoa com deficiência, ela é visível, mas a dor da alma, ela é invisível e ela comete aí uma quantidade de pessoas, Boa parte, né? boa parte. Você fala, nossa, essa pessoa tem tudo, ela tem tudo. Mas ela ainda não se descobriu, ela ainda não se amou. Então, a Ou às minha vezes tem o material, né? Mas falta algo ali dentro, né? falta, o dinheiro não compra felicidade, ele ajuda a te ter Uhum. um bom médico, a ter as melhores coisas, mas não compra felicidade. Conforto. Não, não, ele pode te ajudar a ter uma vida melhor, claro, não, não vamos dizer que não.
mas a pessoa ter um nível social alto não significa que ela é feliz. Então é preciso ver a outra pessoa como um ser humano dotado de qualidades e defeitos, que tem as suas dores, tem as suas alegrias e ajudar na construção. E muita gente não diz o E que as suas sente, né? necessidades. E tem gente que não diz o que sente. Aos olhos é a pessoa mais feliz do mundo, é a pessoa mais plena. Na rede social é uau, né? E outra, às Uau, vezes tu também fala, mas aí é o que tu falasse, não tem empatia, minimizam. Ah, mas né, tá sofrendo à toa por besteira. Pra mim isso aí é tão fácil. E aí, né, a pessoa fica mais mal ainda porque não tem o apoio que precisa, né? exatamente. E outra coisa, saber para quem você vai abrir. Abrir para quem vai te ajudar, não para quem vai ser uma pessoa que vai te colocar mais para baixo. Te pisar, né? Uhum. Tem que ter uma rede. Tem que ter uma rede. Se Uma você não rede tem de alguém da apoio, né? sua confiança, busque terapia, psicólogo. Na própria rede pública tem disponível. Pode demorar um pouquinho mais, mas tem disponível. Então vai atrás. Ninguém, se você não sabe administrar, busque mecanismos, livros, busque leituras. Eu adoro ler, leio de tudo. Então, eu falo que tem muitos livros que são livros de cabeceira, né? E contribui, porque por mais que alguma coisa você tira daquilo, você fala, puxa, isso aqui eu vou implantar na minha vida. Isso aqui eu quero que seja a mudança. Então, aos poucos, e ninguém muda do dia para a noite. Eu não deixo de, por exemplo, vamos se colocar, a pessoa que não pode comer açúcar, ela não vai deixar de comer açúcar do dia para a noite. Ela vai gradual. Eu Uhum. não vou deixar de dormir 2 horas da manhã, se eu durmo todo dia 2 horas da manhã, do dia para a noite. Então eu vou reduzindo. E é assim a vida, você vai conquistando lá pouquinho a pouquinho e as coisas vão acontecendo. Uhum. Alessandra, amei, né? O nosso papo aqui ficaria mais 24 horas falando, porque realmente tu tens muito conhecimento sobre a causa e pode ensinar muito a gente. Mas para encerrar, né, eu queria que tu falasse que você afirma que venci e sou feliz. A felicidade é uma questão de escolha? Sim, é uma questão de construção. Eu acredito muito nisso. Você fazer a opção de ser feliz. O que é fazer a opção de ser feliz? É olhar aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. É olhar aquilo que você pode e aonde você quer chegar. Ter sempre sonhos. Então, eu falo que a felicidade é uma questão de escolha, sim. Você gostar de você, olhar no espelho e falar: poxa, eu gosto de mim, eu vou dar o meu melhor para mim e eu vou vencer. Então, claro que tem os percalços, tem as dificuldades, uns mais, outros menos, mas independente disso, não desistir e falar: não, eu vou conseguir. Passei um pedaço, tá difícil, mas eu vou buscar. Não é uma felicidade contínua, mas é uma Uhum. construção para que você renove esses votos diariamente. Eu sou uma que eu renovo os votos diariamente. Eu me sinto muito privilegiada, muito, porque apesar de todas as dificuldades ao longo da minha vida, eu sempre amei a vida e sempre gostei de mim. Então, eu coloco isso para as pessoas, goste de você. Você não tem como gostar do outro, amar o seu namorado, o seu companheiro. Eu vou dizer isso porque amor de pai e mãe é diferente, né? Há uma simetria. Mas se você não amar você em primeiro lugar, ninguém vai amar. Então você está em primeiro lugar. Olha para o espelho e fala: eu gosto de mim, eu gostando de mim, eu não vou aceitar que coisas ruins, pessoas que não me fazem bem, me diminuam. Então, eu coloco que a felicidade é exatamente isso, é uma construção e o gostar de você. Goste de você. Independente do que te falta, gosta do que você tem.
Maravilhosa. Super lição de vida aqui. Muito obrigada, tá, Alessandra? Vou deixar Vamos se salva a falando. live. E eu quero, assim, me colocar à disposição. Eu tenho o LinkedIn, depois você pode estar colocando. Se tiver alguma mãe, alguma pessoa com deficiência que tem alguma dúvida, que precisa de algum esclarecimento, eu me coloco à disposição para poder estar orientando e aí ajudando a construir a felicidade. Com certeza. Muito obrigada. Depois eu deixo, quando eu salvar o vídeo, vou deixar os teus contatos para quem, né, se tiver alguma dúvida, quiser acessar, fica ali as tuas redes à disposição. Tá bom? Muito Obrigada, obrigada. foi Um um bom final de prazer semana para imenso. você. Espero te encontrar mais vezes também. Quem sabe um dia ao vivo, né? Que essa pandemia, É, mas dá certo. Ficar com Deus. então, Obrigada. então tá bom, Gratidão. beijão. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.